Olá e seja muito bem-vindo a mais esta aula deste curso. Nesta aula aqui você vai aprender acerca do chamamento público. Nós vamos trazer aqui um conceito do chamamento público e, obviamente, você sabe que nós estamos tratando todas essas aulas dentro do que tange a lei de parceria, ok? A lei 13.019 de 2014, que foi amplamente alterada pela Lei 13.204 de 2015, ok? E ela tomou aí a efetividade em 2016 e nos municípios 2017, tá bom? Nós estamos trazendo aí um preâmbulo acerca da captação de recursos, só que para isso a organização da sociedade civil precisa, através da sua gestão, né, daqueles que realiza a gestão dentro da instituição, precisa compreender que, a partir do momento em que há um chamamento público por parte da administração pública, né, todo regramento, toda regra, todo instrumento jurídico de contratualização, ele vai ocorrer de acordo com aquilo que determina a lei, tá bom? Essa lei que está inserida dentro do marco regulatório das organizações da sociedade civil, e eu vou falar muitas vezes para você, até ficar gravadinho, até você ter esta informação, ter o entendimento dela, ter o conhecimento e transformar posteriormente aí em sabedoria, tá bom? Vamos embora, vamos nesta aula aí, o que é o chamamento público. O chamamento público ele é um procedimento utilizado, né, pela administração pública, ok? Para realizar a seleção das organizações da sociedade civil. Então, já fazendo aqui um parênteses, anota isso. Então, o chamamento público nada mais é que um instrumento, né, uma ferramenta de procedimento utilizado pela administração pública para fazer uma seleção das organizações da sociedade civil. Lembrando que quando nós tratamos das organizações da sociedade civil, essa sigla dentro do que tange a lei de parceria, tá? A lei 13.019 de 2014, nós estamos aqui já dizendo associações, fundações, organizações religiosas e também cooperativas sociais, né? Então não precisa-se dentro desta lei, dentro do marco regulatório, falar não é fundação, não é associação. Quando você vê a sigla OSCE, que significa Organização da Sociedade Civil, você já sabe aí quais tipos jurídicos estão inseridos dentro desse processo, tá bom? Então é esse instrumento que a administração pública utiliza para selecionar as organizações da sociedade civil que irão desenvolver, né, projetos ou executar a atividade. Lembrando, quando a gente fala de projetos, estamos falando de algo que tem curto prazo e atividade ou programa longo prazo, tá bom? Então, a administração pública utiliza esse procedimento para a seleção das entidades que desenvolverão o projeto ou executarão uma atividade em parceria com a administração pública. O projeto ou a atividade serão proposto por um plano de trabalho. Assim que essa instituição começa, atende o chamamento público, é escolhida, né, para atendimento do edital, que nós vamos falar numa outra aula, então, só que ela precisa ter já um plano de trabalho. Cada organização da sociedade civil, para atender um chamamento público, ele já tem que ter aí um plano de trabalho proposto, como que vai ser realizado, né, o projeto ou a atividade, como vai ser executado, né, como vai ser executado, de que maneira, de que forma que será feito aí o levantamento dos resultados, quais são os índices, tudo está no plano de trabalho que cada organização da sociedade civil tem que apresentar. Porém, este plano de trabalho, e é muito importante você aprender isso aí, ele precisa ser feito
planejado de acordo com o edital, o edital público, né? Eu ia falar edital de convocação. De acordo com o edital, aquilo que o edital estabelecer dentro do chamamento público é o que o plano de trabalho das organizações da sociedade civil precisa estar refletindo. Não adianta fazer um plano de trabalho que não corresponde com o edital. Então, isso é fato que ocorre muitas vezes, né? Nós vemos planos de trabalho que está longe daquilo que está estabelecido pelo edital. Então, esse procedimento deverá ser, em via de regra, adotado, seja quando tiver sido proposto o plano, né, de trabalho, quando for proposto pela organização da sociedade civil para execução de determinado projeto ou atividade, ou quando a iniciativa for do próprio poder público. Isso aqui refere-se ao que nós já falamos em aulas anteriores sobre os instrumentos jurídicos de contratualização. Quando o plano de trabalho for proposto pela organização da sociedade civil, nós estamos falando aí do termo de fomento. E quando a iniciativa do próprio poder público, nós estamos falando do termo de colaboração. E não esquece que ainda tem o acordo de cooperação, tá bom? Se você não estiver entendendo essa última parte, observe a aula anterior que nós temos as aulas, né, que vai te explicar certinho, tintim por tintim, o que são os instrumentos jurídicos de contratualização. Bom, eu não vou citar aqui nesta aula, porque já tem a aula anterior. Se você pulou a aula, você volta lá para que você possa assistir. Então está aqui, agora a partir deste momento, você já sabe o que é um chamamento público. Esse chamamento público, então, só recapitulando, é um procedimento realizado pela administração pública para selecionar organizações da sociedade civil para que eles desenvolvam, né, ou executam projetos ou atividades. Para que isso ocorra, precisa de um plano de trabalho. Este plano de trabalho tem que estar de acordo com o edital, ok? Este procedimento deve ser regra, né, adotado mesmo quando o instrumento jurídico for por fomento, aonde a organização da sociedade civil estabelece o plano de trabalho, ou quando o instrumento jurídico de contratualização for por colaboração, aonde o plano de trabalho é estabelecido por iniciativa do poder público, tá bom? Assista esta aula quantas vezes forem necessário, mas você que faz parte de uma organização da sociedade civil, ou você que é um jurista, um contador, você que tem um interesse no terceiro setor e está assistindo essa aula agora, assista quantas vezes for necessário, porque o importante é ter o pleno entendimento do marco regulatório das organizações da sociedade civil e a lei de parceria que integra aí o marco regulatório que estabelece aqui o chamamento público, tá bom? Até a próxima aula.